Prazer, para quem não me conhece, eu sou o Semente, prazer enorme, começando mais uma semana. Como que vocês estão aí, galera? Estão bem? Tudo bem? Como foi o final de semana? Espero que sejam tido um final de semana bacana, um final de semana legal. E estamos começando mais uma semana aí, aqui no Cafofo. Muito obrigado a presença de todos, a galera que está chegando aí na área, a galera que já vai chegar. Obrigado pela presença de todo mundo. Dando aqueles recadinhos que eu sempre dou no começo. Galera, se inscrevam no canal. Toque no sininho para receber as notificações que o YouTube às vezes não entrega, tá? Então se inscreva no canal, toque no sininho. Se inscreva no nosso canal de cortes, que é o Cortes do Cafofo, tá? Que lá vai os melhores cortes das melhores conversas, tá bom? E quem quiser seguir a gente em outras plataformas, por favor, é só vir aqui na descrição e procura lá, @Cafofo do Black, que encontra a gente, tá bom? E muito obrigado a todo mundo aí do chat que tá chegando, bastante gente nova. Obrigado pela presença de vocês. E hoje o nosso convidado é um convidado muito especial. Muito especial. Para quem não conhece ele, eu acho difícil não conhecer ele. Mas para quem não conhece, Geraldo Lemos Neto, conhecido como Geraldinho, o homem que acompanhou Chico Xavier muitos anos. E ele é dirigente da Casa de Chico Xavier de Pedro Leopoldo, também é dirigente do portal e da TV Saber Espiritismo. E o que mais? Palestrante do Espiritismo, editor da Vinha da Luz Editora. Então, o homem é brabo. Tá? Vou chamar ele aqui para a gente conversar, resenhar o que a gente faz de melhor aqui no Cafofo, tá bom? Muito boa noite, Geraldinho. Olá, Semente. Muito obrigado pelo convite. Uma alegria estar com você. Que isso, a alegria é minha de estar com você, é uma honra. Que eu nunca pensei que ia falar com o Geraldinho, nunca. Imagina. Tudo bem com você, Geraldo? Como estão as coisas? Tudo bem. Graças a Deus, tudo seguindo bem. Tudo seguindo bem, tranquilo, né? Nessa loucura que tá nosso país aí, nosso mundo, mas vivendo, né? Nosso mundinho de Deus, estamos aí firmes e fortes. Ah, que bom, que bom. Eu fico feliz que você tenha aceitado, que você esteja bem. Vamos resenhar um pouco, né, sobre espiritualidade, né? Estou aqui, à vontade. Ô, Geraldinho, sabe que eu queria que... Muitos conhecem você, né? Eu acho difícil o pessoal não conhecer. Mas para a gente começar, para quem não conhece, às vezes a pessoa estava em outro planeta, né? Vai saber. Como que você começou? Como que foi o despertar para você na espiritualidade? Bom, eu sou de uma família espírita da parte da minha mãe, a família Machado de Pedro Leopoldo, que é a cidade natal de Chico Xavier. Então, minha avó foi colega de grupo escolar dele desde criança. Meus tios-avós acompanharam Chico Xavier desde também a tenra idade. A minha bisavó era, segundo o próprio Chico Xavier nos contou em carta, a melhor amiga da mãe dele. Então, essa proximidade fez com que eu nascesse numa família por parte de minha mãe que falava em espiritismo, espiritualidade, Chico Xavier o tempo todo. Certo. E desde criança
E eu adorava ouvir essas histórias, né? Eu ficava assim fascinado com minha avó, meus tios, avós, meus primos ou primos de minha mãe, meus tios, contando os casos, e eu fiquei assim muito interessado de conhecer o espiritismo. E eu só vim, de fato, a conhecer o espiritismo quando eu li a obra de Allan Kardec, que me foi presenteada pela minha tia-avó Nair, em 1979. E eu já tinha, nessa época, 18 anos de idade. Quer dizer, 18 não, 17 anos de idade. E daí, nos próximos 2 anos, então, eu li muito toda a obra de Allan Kardec, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese e, por fim, o Obras Póstumas. Eu posso dizer que eu me tornei espírita lendo essa obra, que aí você usa a razão, não é? Não é Isso. só de ouvir contar os outros contarem da minha família os casos e tal. Aí eu pude avaliar por mim mesmo essa questão. E nesse tempo todo eu tinha uma vontade enorme de conhecer o Chico, e desde quando ele participou do programa Pinga Fogo, em 1971, 50 anos atrás, 51 anos atrás, quase. Só que meus pais não deixaram eu ver nessa época. Meus pais foram também ser padrinhos de uma prima, Valdereza, em São Paulo, por volta dessa época, em 72, 73, e que o Chico Xavier ia ser padrinho de casamento dela no civil, meus pais também. Eu implorei para eles me levarem, não levaram de jeito nenhum, fiquei chorando aqui em Belo Horizonte. Nossa. Quer dizer, eu sempre tive essa vontade muito grande. E recebi do Chico um livro autografado quando eu tinha 14 anos. Eu acho que ele ouviu os meus choros. E depois, daí ainda demorou um pouco, porque só em 1981, há exatamente 50 anos e meio atrás, em outubro, é que então, no dia 14, eu abracei, à noite do dia 14 para o dia 15 de outubro, eu pude então abraçar o Chico Xavier em São Paulo. Olha que legal. E a partir daí foi só alegria. Que bom. Ô Geraldinho, como que, depois que você conheceu o Chico, como que foi conhecer ele, assim? Porque ele era uma pessoa extraordinária, né? Para você, a energia do Chico, como que foi isso, cara? Primeiro eu tinha como eu sempre ouvi muitos casos da mediunidade dele, casos da bondade dele, também as questões fenomênicas sobre ele que se falavam, né? Psicografias de livros, via os espíritos, conversava com eles, antecipava questões do futuro, que a gente chama hoje de mediunidade pré-ciência. Então, eu tinha nele, nesta época, um ídolo, quase, né? Sim. E quando o conheci, nessa data que eu já referi, eu trabalhei 11 horas e meia, quase 12 horas, lá no Centro Espírita União, em São Paulo, para poder chegar no final e abraçá-lo. Nossa. E passaram por mim assim, mais de 10 mil pessoas. Eu Nossa. abria. A minha função era abrir o livro na página que o Chico iria autografar. Trabalhei 11 horas e meia ali do lado dele, uns 3 metros, 4 metros de distância, mas sem poder levantar e ir lá e conversar com ele. Entendeu? E no final, minha tia falou assim: olha, você trabalhou, agora quem trabalha tem o salário. O seu salário vai ser conhecer Chico Xavier. E ela então vai e me apresenta a ele. A partir daí, ele me convida a ir a Uberaba para conhecer a tarefa dele na cidade onde ele residia, que foi Uberaba, no Triângulo Mineiro. A partir de 1959, ele morou lá,
até o final da sua vida, e não demorou 15 dias, eu estava lá, com parentes, com amigos que tinham intimidade com ele. Eu não tinha, Hum. obviamente, né? Mas eu fui com parentes de minha mãe que tinham intimidade. Então, eu me lembro que as primeiras vezes, Semente, era uma sensação tão, assim, de ansiedade tão grande, eu ficava tão ansioso que eu sentia meus órgãos internos, pulmão, coração, estômago, tudo, intestino, tudo tremer. Olha que... Nossa, Mas isso caramba. era uma ansiedade louca, né? E aí, mas tudo isso cessava imediatamente quando eu ouvia. Bastava eu ver o Chico Xavier que tudo passava. Parecia que eu entrava numa bolha de paz, de amor, de Acho que a presença dele, né, Geraldinho, essência moral dele, né? já trazia aquela paz, você já ficava Ele tranquilo. aparecia numa porta, aparecia num quintal. Nossa, era o céu descendo na terra. E aí, todas aquelas sensações ruins de ansiedade sumiam, como que por milagre. E eu atribuo isso, sim, é a bondade extrema, o amor dele extremado, que pacificava a todos nós ali, que estávamos ali. Depois, aí, isso foi em 81, não é? Como eu já disse, 50 anos atrás, mais meio ano. E comecei a ter mais intimidade com ele, a partir de 1983, 2 anos depois, primeiro porque eu ingressei na diretoria da União Espírita Mineira, com quem ele tinha uma relação muito próxima, de Dona Neném Aluoto e seu Martins Peralva, que dirigiam a União Espírita Mineira. E segundo, porque minhas visitas eram mais frequentes com meus familiares, e também passei a namorar e depois casar com a Eliana, cujo irmão, o Vivaldo, morava com ele em Uberaba. Certo. Então, a partir de 84, que foi aliás, 1984, o nosso casamento, a gente passou a se hospedar com o Chico. E aí toda essa intimidade minha com ele, que já tinha sido construída aí nos últimos 3 anos, estreitou muito mais os laços, porque aí eu tinha tempo, né, Sim. para conversar com ele durante a madrugada, porque o Chico era assim, ele não tinha sono, não, era uma coisa impressionante. Não Ele dormia? O homem não não dormia. dormia, ele queria conversar, ele estava feliz se ele estivesse conversando com as pessoas, e às vezes a conversa ia todos os dias até às 5 horas da manhã. Nossa. E como Ele que era só... o Geraldinho, a pessoa Chico, né? Porque acho que a maioria conhece do Chico, ele como, né, o mentor ali, como o espírita, o que faz as psicografias, mas o homem Chico Xavier, assim, porque você foi das poucas pessoas que teve aquela relação mais íntima, né, mais próxima, não só dentro do espiritismo. Exato, era uma relação familiar. E é importante que eu diga o seguinte: aquela sensação que eu, antes de conhecê-lo, tinha do homem mito, desapareceu, porque Certo. ele passou a ser parte da minha família, né? E passando a ser parte da minha família, o Chico era muito simples, muito humilde. Ele se colocava junto de nós como se fosse um de nós. Legal. Né? Então, não tinha essa questão de eu sou o guru, eu sou o mestre, eu sou o orientador de vocês. Não, o Chico nunca foi assim, nunca. Na intimidade da casa dele, ele era um familiar, um integrante da família, com muita simplicidade, com muito amor, com muito carinho, e ele nos colocava muito à vontade, Legal. de forma tal que a gente não tinha essa questão de idolatria, que inclusive ele nem gostava, né? Ele tinha pavor da pessoa ficar ali babando o ovo nele, não tinha essa história, não.
A pessoa que agia assim, ele não gostava, geralmente ele se afastava. E como eu sempre fui muito natural com ele, eu acho que ele gostou disso. Que legal. Fui sempre muito natural, conversava com ele todos os assuntos, porque uma questão que eu quero dizer é o seguinte: é claro que ele é reconhecido por ser talvez a maior personalidade espírita cristã do mundo, isso não tem dúvida nenhuma, o maior médium também do mundo depois de Jesus Cristo, ninguém tem dúvida disso, mas o Chico tinha um conhecimento das coisas geral que me impressionava. Você podia conversar com ele todos os assuntos. E ali não estava o médium transmitindo um conhecimento dos espíritos, não. Ali estava o homem Chico Xavier, um sábio. Ele era um sábio no sentido de conhecimentos gerais. Você podia conversar com ele sobre astronomia, sobre medicina, sobre psicologia, sobre psiquiatria. Nossa, que legal. Sobre todos os assuntos, sobre sociologia, sobre política, sobre descobertas futuras dos homens, sobre outros planetas, outras civilizações, sobre a vida espiritual, né? Então, ele tinha conhecimentos gerais e muito amplos e um papo assim maravilhoso. Sabe, ele dava, a gente às vezes dava linha para ele falar alguma coisa e aquilo E aí ele via e ia embora. E tinha um conhecimento também impressionante sobre a história da humanidade. Porque a gente sabe, por revelação dele mesmo, que ele guardava lembrança na memória profunda de múltiplas encarnações nos últimos 40 mil anos. Nossa, então ele tinha muita coisa guardada. Entendeu? Então o homem sabia de tudo, ele sabia o que tinha acontecido. Sabia o que tinha acontecido num planeta chamado que gira que orbita o sistema binário de Capela há vários anos-luz da Terra. A vida terrestre de 7 mil anos atrás para cá, ele sabia tudo na ponta da língua. Caramba! Você podia perguntar qualquer coisa que ele sabia. A civilização egípcia, a civilização suméria, a civilização hindu, a civilização greco-romana, sabe? A expansão, a civilização latina, os celtas, os celtíberos, os bretões, os anglo-saxões, ele sabia tudo, sabe? O movimento das cruzadas, o movimento da Inquisição, o movimento do Renascimento, das artes. Ele conhecia arte, ele conhecia música. Então, olha, conversar com Chico Xavier era vamos dizer assim, era uma enciclopédia, né? Era como se a gente estivesse numa universidade diante de um sábio que estivesse ali fazendo a sua exposição. Só que ele nunca ficava na posição do pedestal, de quem está lá em cima ensinando. Ele sempre se colocava com muita naturalidade. Isso é legal. Isso é legal. Ô, Geraldinho, dessa sua convivência, você lembra no início, né? Você e o Chico, os primeiros ensinamentos dele para você? Olha, os primeiros ensinamentos, quer dizer, o primeiro choque que eu tive com ele foi o dia que eu o conheci. Porque quando eu recebi o primeiro livro autografado dele, eu tinha uns 14 anos, foi no meu aniversário, e eu então comecei a agradecer a ele, mas como eu pensava assim, ele é um homem tão ocupado, né? Eu vou escrever umas cartinhas, mas vou assinar um amigo. E assim foi durante 5 anos. Eu assinava um amigo e mandava para ele. Não me preocupava de pôr remetente, nem nada. E quando eu o conheci, ele falou comigo: Geraldinho, você me escreve cartas tão lindas.
Eu disse, meu Deus, mas como que ele sabe que sou eu? Eu nunca me Nunca colocou, né? identifiquei, né? E ele falou assim, eu nunca entendi duas coisas em você. E eu fiquei gelado, né? Primeiro, porque você nunca as assinou. E segundo, porque nunca colocou o remetente para eu poder te responder. Então, desde o primeiro momento, eu tive esse impacto de um homem completamente diferente de todas as pessoas que eu conhecia até então e de todas as pessoas que eu iria conhecer a partir daí, né? E esse homem tinha uma capacidade mental tão extraordinária que ele sabia das coisas que iam no seu mundo íntimo, dos seus sentimentos, ele lia o seu pensamento, ele conversava conosco, respondendo, às vezes, questionamentos que a gente fazia simplesmente pelo pensamento. Nossa. Então, é o que você falou aí, Semente, nossa mesmo. Por quê? Ao mesmo tempo que isso é maravilhoso, Sim, ao mesmo tempo isso é muito difícil. com certeza. Concorda comigo? Porque o Chico desnudava a gente. Ele lia a nossa alma. E a verdade é que a nossa alma não tem nada de bonita, né? Não, não. Nós, Imagina as pessoas se ficaram constrangidas. a maioria das pessoas ficava muito constrangida perto dele, porque ele às vezes contava um caso, né, que não tinha nada a ver diretamente conosco, mas aquele caso estava te respondendo uma questão íntima ou estava te respondendo uma pergunta, uma dúvida sua, existencial. E para reforçar isto, no final do caso, que você já tinha vestido a carapuça e dado o laço, né? Esse caso é para mim. Você vestia a carapuça assim, feliz, e dava o laço. E ainda para reforçar, ele ainda virava e falava assim: não é mesmo, Geraldinho? Para você confirmar, né? É para Geraldinho, você mesmo, confirma né? aí. Então, para fulana, para ciclano, qualquer pessoa que estivesse ali, a gente ouvia isso muito, né? O Chico fazia isso, não é mesmo, fulano? Então, a gente ficava assim, nossa senhora. A gente não precisava perguntar muita coisa com o Chico Xavier. Ele lia o nosso íntimo, nosso mundo íntimo. E até hoje eu fico raciocinando que capacidade mental é essa. Ele não era um ser humano comum. A Não, verdade é isso essa. com certeza. Isso é com certeza. Ele não é. Eu acho que as pessoas me perguntam: você já viu algum ET? Já. Convivi com um durante 21 anos. Chama-se Francisco Cândido Xavier, o nosso Chico Xavier. Um verdadeiro ET aqui na Terra. Porque de terrestre ele não tinha nada. Embora ele, com toda a humildade, ele se colocasse como um de nós, mas ele não era um de nós. Eu concordo com você, viu, Geraldinho? Porque terrestre ele não era, não. Não. Não, Ele veio lá das altas esferas. com certeza. Entendeu? E o Geraldinho, conta pra gente você tem muitas histórias com o Chico, alguma que se engraçada assim. É muito difícil. Como eu disse, como ele lia o nosso pensamento, era muito difícil a gente manter a linha perto dele, né? Porque a gente pensa bobagem e tal. E teve um dia que eu, coitadinho, estava passando muito mal, ele já estava bem idoso, e o Vivaldo nos ligou. O Vivaldo era o irmão da Eliana, minha esposa, que morava com ele. O Vivaldo me ligou e falou assim: o tio Chico está chamando vocês aqui. Então nós pegamos o carro, fomos para Uberaba, e assim que chegamos, o Chico já chamou para ir conversar com ele. Ele estava de cama, ele estava acamado, muito inchado, com o corpo muito inchado, né? Dava muita dó, tadinho, porque ele não conseguia nem levantar da cama. Nossa. Mas com a nossa chegada, parece que ele se animou e sentou na cama.
e levantou assim, e pôs assim Eliana de frente a ele, numa cadeira. Eu fiquei do lado dele, do lado direito dele, sentado na cama dele. E ficamos ali ouvindo o relato, Eliana perguntando para ele o que ele estava sentindo, se ela ofereceu de fazer um escaldapé, não é? Porque ela viu que os pés dele estavam muito inchados. Chico, você quer? Eu vou pegar a água quente, vou fazer um escaldapé e tal. E ele então levantou os dois pezinhos, as duas pernas, assim, né? Sentado, e olhava assim para os pés e falava assim, e fazia assim com o dedo, e falava assim: eu estou com. Vejam vocês, eu estou com. E não completava a frase. E falava de novo: eu estou com. Pela terceira vez, o Geraldinho idiota aqui pensou assim: chulé. Não acredito. Eu acredito que eu vou pensar uma coisa dessa perto de Chico Xavier. Eu mesmo fiquei me recriminando: seu burro, seu idiota, sabe? Eu fiquei assim horrorizado. Como que eu fui pensar uma coisa dessa? E aí, ele só olhava para Eliana, ele nem dava bola, não, né? Só olhava para Eliana, contou. Aí ele lembrou a palavra, tocou mas quando ele falou a palavra que faltava ali antes, eu já vi que a coisa estava preta para o meu lado, porque ele falou assim, bem alto: inchaço nos pés. Como quem diz. A palavra certa é essa, não é? Não é, não é chulé. E aí ele terminou o caso e tal, a Eliana combinou com ele de fazer um escaldapé, e eu pensei assim: graças a Deus, estou livre, né? Ele não ouviu o meu pensamento, graças a Deus. Passado aí uns 10 minutos, ele vira para mim já com o dedo em riste, no meu nariz. Nossa. Vira assim para mim e fala assim: Geraldinho, com o dedo no meu nariz, uma coisa eu te digo, meu filho, em toda a minha vida eu nunca tive chulé. Não acredito. Verdade. Imagina sua cara, Geraldinho, na hora. Nossa, eu queria ser uma barata, sair correndo dali, sabe? Meu Deus. Pegou no pensamento, né? É. Por isso que eu te digo que não era fácil. Não era fácil. Gente, uma vez também eu estava pensando, tinha uma senhora falante, que ninguém estava aguentando, porque a gente estava lá querendo ouvir o Chico, mas ninguém, não é? E ela só falava dela, e eu pensava assim: gente, mas essa matraca não fecha a boca, que coisa horrorosa, pensando, né? Essa mulher não cala a boca, pelo amor de Deus, alguém faz essa mulher calar a boca. E o Chico me olhava bravo, sabe? Me recriminando no olhar. Eita. E eu pensei: nossa, vai sobrar para mim daqui a pouco. E ela foi embora. E ele então fez só elogios para ela. Vocês olham essa senhora aqui, muito falante, né? As pessoas pensam assim: nossa, mas como ela fala? Como que ela não fecha a boca? E olhava para mim, e para outros também, que eu não estava sozinho nessa, não, graças a Deus. Ainda bem. Graças a Deus. E aí nos deu uma lição de moral para todo mundo ali, porque aí começou a falar que ela era sozinha, de uma família muito abastada, no interior de São Paulo, e todos tinham desencarnado, ela tinha ficado só, e ela usava os recursos financeiros para cuidar das crianças pobres e cuidar dos doentes. Então, quando ela chegava lá, como ela não tinha ninguém com quem conversar, quando ela chegava lá no Chico, ela queria conversar. Falar e tal. E ela é uma mulher, ele começou a elogiar: ela é uma mulher extraordinária, né? Que beleza, né, Geraldinho? Assim, que beleza, Chico. Você que pensou mal da mulher, Geraldinho, olha aí. Olha a lição. Né, mole. Ô, Geraldinho, queria que você falasse uma outra coisa que é bem legal. Eu já vi você comentar em algumas lives sobre a transição planetária. Ih, meu filho, mas aí nós vamos
Não, não. 3 horas, Geraldinho, coisa coisa rápida. rápida, porque eu Então sei tá que esse bom. assunto vai. A gente precisa de uns 3 dias de live. Como eu já gravei muito sobre esse tema, eu, Marco Paulo Denútil de Espírito, Carlos Malab, todos lá da TV Saber Espiritismo e do Grupo Espírita Saber Amar, da Casa de Chico Xavier também, a gente recomenda, quem quiser se aprofundar no tema, que conheça lá no nosso canal, TV Saber Espiritismo, os vários vídeos e palestras, seminários sobre isso que nós temos publicado. A transição planetária nada mais é do que o amadurecimento da humanidade terrestre, que chegou no final de um grande ciclo de desenvolvimento. Esse ciclo que nós estamos terminando chama-se tempo de expiações e de provas. Nós estamos, felizmente, no final destes tempos. Por isso que fala fim dos tempos, não é fim do mundo, é fim dos tempos de expiação, ou seja, de resgate de vidas passadas, e também fim dos tempos das provas, as provas necessárias que nos fazem evoluir. Sim. Ao mesmo tempo que é o fim deste tempo, é o início de outro tempo, outra era, que nós espíritas chamamos de tempo de regeneração. E já começou, Geraldinho, esse tempo de Não, regeneração? não. Nós ainda estamos no final, nos últimos 35 anos do tempo de expiação e de provas. A regeneração, o Chico Xavier mesmo afirmou no programa Pinga Fogo, da TV Tupi de São Paulo, no segundo programa, que foi feito em dezembro de 1971, na antiga TV Tupi de São Paulo, dos Diários Associados, que foi transmitida ao vivo para todo o Brasil e depois transcritas em livros, né? Essa entrevista, ele afirmou que Emmanuel, seu guia espiritual, que estava ali presente, respondendo uma questão de um telespectador, que ele disse: Emmanuel afirma que a Terra será um mundo regenerado em 2057. Mas, para que isto ocorra, diversos tipos de transformações ocorrerão no planeta para o concurso deste aceleramento, deste progresso. Então, a data nós já sabemos, pela revelação de Chico Xavier. O começo da regeneração será em 2057. Mas entre hoje e lá, nós já estamos na madrugada desse novo dia. Ah, entendi. Ainda não é dia, claro, mas nós já passamos o pior. O pior até 2019, que a gente pode configurar como sendo a meia-noite, né? A meia-noite da grande escuridão da humanidade foi julho de 2019, que é o fim de um grande teste dos últimos 50 anos, de 1969 até 2019, segundo o qual a espiritualidade maior esperava que a humanidade tivesse juízo o suficiente para não entrar numa terceira guerra mundial. Uma terceira guerra que teria consequências devastadoras e provavelmente que seria nuclear se a gente tivesse a irresponsabilidade de escolher esse caminho tenebroso. E nós vencemos essa prova. Por isso é que a gente acha que no relógio do tempo, a meia-noite foi julho de 2019, que passou os 50 anos, que o próprio Chico previu no programa Pinga Fogo, de 1971, né? Para mim, ele explicou que o início desse período de 50 anos, referido por ele no programa Pinga Fogo, foi a data que o homem pisou na Lua, em julho de 1969.
Então, o pior nós já passamos, a grande noite nós já passamos. Mas não significa que está claro, está ainda escuro, mas nós já estamos vivendo a madrugada de um novo dia. E a alvorada, que vai surgir lá pelas 5:30 da manhã, 6 horas da manhã, não tarda. Você sabe muito bem que 35 anos não é nada. Passa assim. Eu que Não, já vou, isso, eu que verdade. vou fazer 60 agora em abril, eu já 30 anos não é nada, né? É um terço da minha vida. Então, a gente... não, 35 é metade, né? Um pouco mais da metade da minha vida. Verdade, Então, passa com uma velocidade impressionante. E como o próprio Chico avisou no programa Pinga Fogo, diversos tipos de acontecimentos tomarão lugar para acelerar esse processo. Ora, qual foi um desses acontecimentos que nós estamos vivendo nos últimos 2 anos? A pandemia do coronavírus. Pandemia. Eu ia até te perguntar, Geraldinho, num olhar espiritual, a pandemia, né? Porque é um negócio muito, muito louco, né? A pandemia faz parte da transição. Lá, Allan Kardec, no último capítulo do seu último livro, A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, vai classificar a pandemia como um flagelo diverso. Tem um subtítulo do capítulo 18 com esse nome. Quem quiser conhecer mais, procura lá, Flagelos Diversos. E eu recomendo a edição da FEAL, que é a Fundação André Luiz de Guarulhos, porque é a mais fiel aos originais de Allan Kardec. E lá está muito claro dizendo que os flagelos diversos que provocam as desencarnações coletivas, né? Grandes movimentos, grandes desastres. E Kardec coloca a epidemia como um desses grandes movimentos. No caso, a pandemia é uma epidemia global, que é o que nós estamos vivendo. Isso. E ele diz o seguinte lá, que ela é necessária, embora seja dolorosa, ela é absolutamente necessária porque ela apressa o desenvolvimento da sociedade terrestre. Apressa em vários sentidos. Ao forçar a desencarnação em massa, ela põe em xeque os conhecimentos atuais, ou seja, ela força uma evolução da ciência terrestre para que a ciência busque as soluções para enfrentar o mal e, ao mesmo tempo, ela também faz com que os espíritos retardatários desencarnem em massa, não é? Não quer dizer que eles sejam degradados, porque o próprio Allan Kardec vai dizer, por exemplo, que essa desencarnação em massa é para eles talvez uma chance deles se melhorarem com o choque da desencarnação, com o susto da morte. E quando chegam no mundo espiritual, são acolhidos pelos seus guias e mentores, e muitas vezes aquilo que eles não compreenderiam aqui na Terra, seja por preconceito, seja por ideias arraigadas, seja até por má vontade, por materialismo também, ou por fanatismo, no mundo espiritual é mais fácil de compreender. Então, eles se renovam no mundo espiritual e têm chance de já voltar para a Terra numa outra condição mais avançada, que já seria, então, um mundo regenerado. E, por outras, o próprio Kardec vai explicar o seguinte: já os espíritos retardatários, que são os espíritos dos criminosos, dos viciosos, dos que promovem a guerra, dos que promovem a divisão da nossa sociedade, a corrupção, esses não tem jeito não, esses vão mesmo degradados, eles são expulsos da Terra e vão viver em outro mundo que seja também de expiação e de provas. Eles já não têm mais, já não terão mais permissão de reencarnar na Terra. E aí o Kardec vai explicar o seguinte: o que favorece também isto?
quando há esse grande campo de saída em massa de espíritos retardatários, abre-se uma outra porta, a chegada em massa de espíritos mais evoluídos. Então, espíritos de civilizações extraterrestres mais evoluídas do que nós, espíritos de planos de vida, na vida espiritual mais altos, passam a reencarnar em massa. E aí nós vamos ver nossas crianças e nossos adolescentes, e nós vamos ver muito isso a partir de agora, viu, gente? Até 2057, nos espantar. Ontem, por exemplo, eu publiquei um vídeo espantoso no meu Facebook, é um vídeo do Instagram, do Reels do Instagram, de uma família que tinha acabado de ganhar um neném. O neném não parece ter 2, 3 meses de vida. E o pai e a mãe falam com ele em inglês, I love you, e ele responde, I love you. Nossa. Entende? Então, é assustador de se pensar, né? A criança, o bebê não tem 3 meses. E ele responde. O pai fica assim com o olho arregalado, olha o que é isso? A mãe também grita, sabe? Então, isso está acontecendo, gente. Basta vocês vejam esses adolescentes que estão entrando nas faculdades de medicina, nas faculdades de direito, nas faculdades de astronomia, de verdadeiros gênios, né? Que estão aí aparecendo com descobertas científicas com 12, 13, 14 anos. Isso já está em pleno vapor. Outros que têm uma habilidade extraordinária para a música, não é? Então, isso já está acontecendo e cada vez vai acontecer mais. A chegada desses espíritos mais sensíveis, mais evoluídos, mais espiritualizados, que vão fazer essa grande mudança da Terra de hoje até 2057. Eu tenho 2 pequenininhos aqui, o Giraldinho, que eu falei outro dia para minha esposa, falei, essas crianças aqui não é criança não, são 2 anão. Que... o que eles falam aqui, às vezes você fica de boca aberta. É verdade. Principalmente o de 2 anos. O de 2 anos, acho que com 7 meses, 6, 7 meses ele já falava. Então, é o que eu estou dizendo. Basta a gente ter olhos de ver que a gente vai ver. E lembrar da gente nessa idade, né? Olha a diferença. Uma diferença imensa desse pessoalzinho de hoje com a gente na idade deles. Eu, na minha geração, não dá nem para comparar. Não dá nem para comparar. Esses meninos de hoje. Eles estão muito para frente. A habilidade deles, por exemplo, com a tecnologia é impressionante. Eu fiz um teste. Já vieram bons. Ô, Geraldinho, eu fiz um teste com o menor. Peguei aqueles celulares do início, sabe, que era teclado de borracha? Sim. Aí ele me olhou, ele mexeu e falou, pai, tá quebrado. Cadê o touch? É isso para mais, né? Eu vi uma criancinha também que a mãe é acostumada a lidar com notebook, com iPad e tal. Aí a mãe dá para ela uma revista. Ela fica tentando passar a imagem com o dedo. Não, é isso. E acha ruim com a mãe. Isso aqui não presta. Não, é isso para frente. Ô, Giraldinho, depois do desencarne do Chico, como foi seu contato com ele, né? Eu tenho contato com ele através dos sonhos, né? Do desdobramento espiritual. Algumas vezes encontro com ele, ele me dá instruções e sempre direcionadas ao trabalho, ao serviço da divulgação espírita cristã. Ah, que legal. Você tem contato com o Chico ainda. Bacana, hein? Tem. Se não fosse isso, a gente não aguentava o tranco, não.
É mesmo? É. Não, você aguenta, você já tem anos aí de espiritualidade, né? Você aguenta, sim. Você aguenta o tranco, sim. Sabe o que eu ia perguntar? E Emmanuel? O Emmanuel já reencarnou entre 99 e 2000, e hoje é um rapaz de 22 anos que a gente acredita que já começou a trabalhar. Sério? Já. E ele está recebendo o Chico Xavier. Eu acho que não vai se identificar como Chico Xavier, mas uma das encarnações do Chico Xavier, talvez. Ele pode vir como Chico Xavier? O Chico me falou, ainda na Ah, carne, que ele, Chico, iria escrever através do Emmanuel reencarnado aqui na Terra no século XXI. E que o trabalho deles iria durar até 2100. caraca. Então, eles já começaram, eu tenho notícia que eles já começaram a trabalhar. O Chico seria um mentor dele? O Chico é o mentor dele. Que legal. Tipo, virou, né, Uma Geraldinho? dobradinha, né? Uma Na verdade, dobradinha. o Chico é muito mais evoluído que o Emmanuel, né? Não resta dúvida nenhuma. Então, mas ele é novo, né? O Emmanuel hoje tem 22 anos para 23. É, menino ainda. É. Menino. O Geraldinho, na espiritualidade fala do Covid, assim, daqui para frente, quando vai ser o término, se vai piorar, alguma coisa. Tem notícias? As intuições que eu tenho tido é que não vai piorar. Nós já estamos no final desse processo de resgate coletivo. A gente tem que entender que isso é um processo de resgate coletivo que a gente deve agradecer a Deus ter a oportunidade de vivenciar isto. Porque, caso contrário, nós estaríamos resgatando de uma forma muito pior, que seria uma terceira guerra mundial. Né? Ora, numa terceira guerra mundial, o próprio Chico nos dizia que se acontecesse, 2/3 da humanidade desencarnaria de forma violenta num espaço de 15 dias. Nossa. Então, nós estamos falando de mais de o quê? Mais de 5 bilhões de mortos no espaço de 15 dias. O outro terço que ficaria na face da Terra enfrentaria um desafio terrível, porque as plantas irão morrer pela radiação, os animais também, os peixes. E acabar com o planeta, meu. O planeta, o Chico falava, o hemisfério norte inteiro ficará inabitável. Eles iriam invadir o Brasil, porque o Brasil seria um dos pontos menos afetados. E nós teríamos que dividir a nossa nação em várias pequenas nações para abrigar os sobreviventes de outras terras. E de modo que seria muito difícil, né? Este seria o pior cenário que o Chico nos previu. E graças a Deus eu acredito que não vai acontecer, porque nós já vencemos a prova dos 50 anos, né? Sim. A prova da data limite. Então, agora, é o que o Chico falou com a Hebe Camargo. A Hebe Camargo, em 1983, se não me engano, 89, desculpe, em 1989, ela fez uma entrevista com o Chico e estava a Hebe Camargo, se não me engano, a Lolita Rodrigues, a esposa lá do Tarcísio Meira, a Glória Menezes. Elas estavam entrevistando o Chico. E a Hebe pergunta ao Chico: Chico, paira sobre a humanidade a profecia de uma terceira guerra mundial. O que o Emmanuel e os nossos benfeitores espirituais falam sobre isso? E o Chico confirma. Ele fala, não, realmente paira sobre as nossas cabeças essa possibilidade, porque nós temos que ver o seguinte,
Há milênios nós estamos fazendo guerra. Sim. E acumulando um karma coletivo gigantesco. Né? Nos últimos 5.000 anos, 7.000 anos, nós só guerreamos uns com os outros. Uma nação contra a outra, guerras maiores que envolveram outras nações, guerras que envolveram continentes, né? Invasões, saques, depredações, escravidão de povos. Quanta barbaridade nós cometemos nos últimos 7.000 anos. E ele ainda cita, por exemplo, ele cita a Guerra dos 100 Anos entre a França e a Inglaterra, que durou 123 anos. Né? Nossa. Ele cita a Guerra das Cruzadas. Os cristãos não tinham nada que mexer com os muçulmanos, mas durante séculos saíram da Europa para matar muçulmanos lá na Palestina, no norte da África, escravizando-os, né? Depois ele cita também a questão da Inquisição, a própria, em nome de Jesus, quantas barbaridades foram feitas pela Inquisição católica, matando e levando à fogueira os protestantes, os mouros, os judeus e os bruxos, né, que seriam os médiuns. Quanta barbaridade! O Chico me contou que na Espanha de Filipe II, no século XVI, e Filipe II foi o imperador mais poderoso do século XVI, metade do mundo, ele era dono de metade do mundo, ele mandou para a fogueira 50.000 pessoas. Nossa! 50.000 pessoas arderam nas fogueiras espanholas da Inquisição só porque não eram católicas, vejam bem. Né? Então, quantas barbaridades. Sem falar no século XX, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Isso. Revolução Russa, comunista, que matou milhões de pessoas em 1917, a Revolução Comunista Chinesa, que matou 90 milhões de chineses em 1940 e poucos. Quanta barbaridade, né? Não, o Geraldinho, a gente não precisa nem ir muito longe. A Síria ali. A Síria, recentemente, né? 1/3 da população foi morta. Ou então, o outro terço foi exilado do próprio país natal, simplesmente por orgulho e vaidade do grupo que está no poder. Então, veja bem, são débitos coletivos que nós fomos acumulando ao longo de várias encarnações, e aí o Chico vai completar a resposta para a Hebe Camargo dizendo o seguinte: se nós não podemos pedir a Jesus que nos livre desse karma, ou seja, não tem como a gente livrar desse débito, porque esse débito é nosso, Sim. É coletivo da Terra, né? A pessoa fala assim, mas eu não estava lá. Estava sim, quem falou que não estava? Nós temos várias encarnações e além das encarnações, nós estamos no mundo espiritual, muitas vezes fomentando a guerra. Fomentando a guerra, isso aí. Influenciando como espíritos obsessores, né? Porque nós sabemos que a população, hoje, por exemplo, a população do mundo espiritual terrestre é 3 vezes maior do que a população encarnada. Né? No passado, essa proporção era maior ainda, porque hoje nós temos o maior número de encarnados possível, mais de 7 bilhões de pessoas. Mas no passado, como a população encarnada era menor, a desencarnada era muito maior, a pressão era muito grande. E quem exercia a pressão éramos nós, no mundo espiritual inferior, nas sombras, nos umbrais, nas trevas terrestres. Não é? Então, esse débito é nosso, sim. Mas como nós ganhamos um crédito espiritual muito importante, segundo Chico Xavier, que foi vencer a data limite dos 50 anos, então nós estamos tendo a chance de saldar esse débito coletivo de guerras, revoluções, de matanças, de saques, de corrupções, do passado de outras vidas, através de uma pandemia.
Uma pandemia que não destrói as nossas cidades, que não destrói as nossas indústrias, que não destrói o nosso comércio, que não destrói a nossa vida familiar, não é? Claro, alguns de nós desencarnaram. Eu perdi meu sogro, por exemplo. Eu peguei Covid 2 vezes. Todos nós sofremos, de uma forma ou de outra, a perda de um ente querido, de um amigo, de um conhecido. Mas este é o nosso karma, não é? Qual que é o segredo, então, que nós devemos ter? O segredo em tudo na vida é a aceitação da vontade divina em nosso próprio favor. Porque nós temos que ter consciência que Deus, em sua infinita sabedoria e no seu infinito amor, sabe muito melhor do que nós o que é melhor para a nossa própria evolução. É isso aí. Muito bem, Jardim. Eu vou mandar uma última pergunta aqui para você, que o nosso tempo está chegando ao fim, tá bom? Tá bom. Que é o do Marcelo Bassan, que me mandou um superchat aqui. Boa noite a todos. Semente Geraldo. Uma vidente chamada Baba Vanga previu que agora, nesse ano, veio uma pandemia ainda pior causada pelo derretimento do gelo. O que será que devemos esperar? Olha, eu não posso dizer que vai acontecer ou deixar de acontecer, mas eu acho que nós devemos manter a confiança em Deus e a confiança na ciência humana, que deu saltos extraordinários nos últimos anos. E mesmo que surgir outra pandemia, nós teremos condição, pelo, vamos dizer assim, pelo próprio movimento que uniu universidades, centros de pesquisa, farmacêuticas, empresas de biotecnologia, não é? Empresas de edição de genes que estão estudando como curar as nossas doenças do corpo físico de forma espantosa. Tudo isso nós veremos nos próximos anos. Então, eu fico com o lado otimista dessa história toda. Porque o próprio Chico Xavier me falou que se a gente vencesse a prova da data limite dos 50 anos, em 2019, sem guerra nuclear, ele falou assim comigo, eu lembro dele fazendo assim com a mão, nenhum de nós, Geraldinho, pode prever os avanços que nós teremos a partir de julho de 2019, com o avanço da medicina, com o avanço da tecnologia, com a chegada dos nossos irmãos interplanetários, interestelares, intergalácticos, que virão nos auxiliar, que virão nos dar um salto quântico aí no nosso desenvolvimento, tanto intelectual, cultural, como científico, e principalmente também no desenvolvimento ético, moral e espiritual da humanidade terrestre. Eu estou convencido que nós teremos muitas dores ainda, Tá. mas serão as dores do parto dessa nova civilização. É como se a gente estivesse no 9º mês da gravidez do mundo regenerado de amanhã, né? E a Mãe Terra está sentindo as dores desse parto. Nós estamos no último mês da geração nova, que Allan Kardec chamava a nova geração, que vai fazer uma humanidade muito mais fraterna, muito mais justa, muito mais conhecedora das leis divinas, muito mais espiritualizada, porque o paradigma da sociedade regenerada será a espiritualidade. Ao passo que o paradigma que está ruindo, que está caindo, que está sendo destruído e precisa ser destruído, é o paradigma do materialismo. E com ele vão ruir também a corrupção, o crime, o aborto, uma série de compromissos escusos, não é? Das sociedades humanas, os vícios de toda a ordem,
as guerras, as disputas inglórias, ideológicas, políticas, religiosas, tudo isso vai ruir. Porque nós todos temos que entender que somos todos filhos de Deus, irmãos uns dos outros, não importando a origem, não importando a crença, não importando se somos homens, mulheres, gays, se somos de cores de pele diferente, se temos religiões e concepções filosóficas de vida diferentes, não importa nada disso. Nós todos somos irmãos e, como irmãos, devemos nos amar uns aos outros, como Jesus nos ensinou. Muito bem, é isso mesmo. Amém. Muito obrigado, Geraldinho, pela sua presença, viu? Obrigado, Semente. Gostei Muito muito. obrigado, meu. Tomara que você tenha gostado bastante. Também gostei. Gostei Tá? muito. Muito obrigado. E deixa para o pessoal, Geraldinho, suas redes sociais, os portais, aonde te encontrar. Deixa aí tá bom? Tá bom. Bom, no Instagram é meu nome, Geraldo Lemos Neto. Tem também o Saber Espiritismo, ou TV Saber Espiritismo. E no Facebook tem o Portal Saber Espiritismo, Grupo Espírita Saber Amar. Tem o Casa de Chico Xavier, de Pedro Leopoldo. Tem o Transição Planetária e Data Limite. Em inglês, tem o Kardec Radio, nos Estados Unidos, que tem programas todos em língua inglesa para o mundo todo. E no YouTube é o YouTube da TV Saber Espiritismo. Tem todos os nossos programas, lives, seminários, estudos, não somente meus, mas de todo o pessoal do Grupo Espírita Saber Amar e da Casa de Chico Xavier, de Pedro Leopoldo. E na internet é o site da Vinha de Luz Editora, www.vinhadeluz.com.br. Muito bem. Geraldinho, muito obrigado mais uma vez pela sua presença. É uma honra aí conversar com você. Mais ensinamentos, né? Estamos sempre aprendendo. E eu vou só pedir para você, só ficar uns 5 minutinhos. Tá. Vou encerrar aqui e vou te chamar, tá bom? Tá bom. Coisa rápida. Galerinha, foi isso. O tempo foi mais reduzido hoje, porque foi um combinado com a assessoria do Geraldo, que era 1 horinha de live. Então, temos que respeitar. Obrigado pela presença de todo mundo. Mesmo, muito obrigado pela presença de todo mundo. Quem não foi inscrito, se inscreva no canal para dar aquela força pro Black. Se inscreva no nosso canal de cortes do Cafofo, tá bom? Dedo no like, por favor, dedo no like. Vamos bater muitos likes aí, entendeu? Isso fortalece muito o canal, certo? E amanhã vamos ter o Tom do Verdade Mundial. Se você que gosta de conspirações, né? Gosta de aliens, casos sobrenaturais. Amanhã vamos estar com Tom Miller, do Verdade Mundial, tá bom? Às 21 horas. Então, espero todos vocês amanhã, beleza? Muito obrigado a todos. Beijo do Black, tamo junto. E quem quiser dar dicas de convidados, deixa lá no nosso Insta, lá no Cafofo do Black, tá? Ou no nosso e-mail, que é o cafofodoblack@gmail.com. Ah, e lembrando, já, não sei que segunda que vai começar, vamos ter aqui Cafofando, que vai ser na segunda, vamos contar só relatos sobrenaturais, tá bom? E quem tiver seus relatos ou vídeo ou quer mandar por escrito, pode mandar no nosso e-mail. cafofodoblack@gmail.com, tá bom? Valeu todo mundo e é nóis!